A necessidade de retirar a tinta para reduzir o peso vai deixar os carros de Fórmula 1 todos iguais? Tudo ali só no carbono? E existe alguma forma de frear essa tendência? A gente conversa um pouco sobre isso depois da vinheta. Olá, você que é nerd da Fórmula 1, você que não perde um GP sempre com o Lifetime ligadinho ali do lado. Eu sou Juliano Camargo, esse é o canal Fórmula Numbers e, antes tarde do que mais tarde, a gente vai falar um pouco sobre as pinturas que as equipes apresentaram para essa temporada. Os engenheiros sempre viveram ali no limite, tentando equilibrar função e estrutura com o peso dos carros. Mas desde 2014, com a introdução de novos elementos como pneus maiores, o próprio halo, mas principalmente as unidades de potência híbridas, foi ficando cada vez mais difícil manter o peso dos carros ali perto do mínimo permitido pelo regulamento. Naquela brincadeira do isso precisa, isso não precisa, os engenheiros foram chegando à conclusão de que se tinha uma coisa que eles não precisavam, era tinta. Para você ter uma ideia, a pintura em um carro de Fórmula 1 pode chegar até 6 kg, o que seria equivalente a pouco mais de 1/10 por volta em um circuito como Barcelona, por exemplo. A Mercedes já tinha disputado a temporada 2023 com aquela pintura PLM, Pounds in Delivery Matter, em que apenas uma pequena parte superior era pintada de preto, algumas áreas tinham cor do patrocinador, mas o resto era apenas a fibra de carbono exposta. E como vocês viram nos vídeos que eu coloquei lá nos shorts do canal, do lançamento dos carros de 2024, a tendência é a gente ver cada vez mais carros com cada vez menos pintura. Para a gente entender melhor o estado atual das coisas, vamos lembrar um pouco como elas foram lá atrás. Mesmo antes de existir a Fórmula 1, já acontecia bastante automobilismo no mundo, especialmente na Europa. Mas muito pouco nesse formato que a gente conhece hoje, de campeonatos anuais ou temporadas. Cada GP era um evento em si, com cara de Copa do Mundo. E o que se destacava nos jornais era a nacionalidade da equipe que vencia. Então os primeiros esquemas de pintura nasceram para identificar as nacionalidades das equipes. E assim, ao longo desses primeiros anos, foram se padronizando esquemas de cores icônicos no automobilismo, como o British Racing Green, o Rosso Corsa italiano, o Blood of France e o Silberpfeil Grau das flechas prateadas alemãs, que originalmente eram brancas. Em seguida, começaram a surgir esquemas de cores próprias de cada equipe. Enquanto a Aston Martin seguiu fiel ao British Racing Green e a Ferrari eternizou o Rosso Corsa, a Tyrrell, mesmo se tornando uma equipe britânica, preferiu manter o azul da parceria inicial com os franceses da Matra. Já Bruce McLaren simplesmente viu um carro de uma outra categoria pintado de laranja, gostou e adotou a cor para sua equipe. A partir do final dos anos 60, a tendência era adotar um esquema de cores que servisse à imagem do principal patrocinador de cada equipe, a ponto da pintura dos carros emularem a aparência de uma lata de bebida energética, uma latinha de cerveja, um maço de cigarros ou, até mesmo, a capa de uma revista. Hang up. Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. Intel has told us there are at least 7. Okay, I already see one. Give him. Okay. They're the same picture. E agora, isso aí que a gente está vendo. Não que eu considere o carro todo em preto carbono feio, muito pelo contrário, eu até gostei bastante da pintura da Mercedes pro ano passado. Mas a gente precisa lembrar que a pintura também tem aquela função, primeiro, de te ajudar a distinguir objetos de formato quase idênticos, trocando posições a mais de 300 km por hora, e de conferir uma identidade, uma personalidade para cada equipe. Levando-se em consideração a desvantagem em desempenho de correr carregando o peso da pintura,
A única coisa que forçaria as equipes a voltar a expor as suas cores nos carros seria uma mudança de regulamento que obrigasse todas a fazê-lo. Uma sugestão seria permitir que, no máximo, 30% da superfície de carbono ficasse exposta e exigir que pelo menos 60% fossem cobertos com pintura, distribuídos entre a cor nacional e uma cor tradicional para cada equipe. Nenhuma dessas cores poderia ocupar menos de 10% da superfície do carro. O restante da superfície poderia ser preenchida com qualquer cor, por exemplo, dos patrocinadores. Vamos usar a Alpine como um possível exemplo. Teríamos toda a cota permitida de 30% da superfície sem qualquer pintura. 10% da área poderia ser coberta com o Bleu de France. 50% com o azul mais marcante da Alpine. E os 10% restantes seriam distribuídos entre cores dos patrocinadores. Vale frisar que se uma das cores do patrocinador coincidisse com uma das duas cores da equipe, essa área contaria para os 60% da regra, mantendo espaço livre para outras cores. No final desse vídeo eu estou deixando a minha sugestão de como poderiam ser os esquemas de pintura para cada equipe do grid. Eu quero ver nos comentários se vocês conseguem identificar todas pelas cores. Por fim, se inscreva no canal, ative as notificações para continuar recebendo os nossos vídeos. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Marca a gente lá. E até a próxima.